Filoteia. São Francisco de Sales. Parte 3. Capítulos 2 e 3. Capítulo 2. Continuação das reflexões necessárias sobre a escolha das virtudes. Diz muito opinadamente Santo Agostinho, que muitos principiantes da devoção fazem coisas que, julgando-se estritamente segundo as regras da perfeição, seriam censuráveis, e que só se louvam neles como presságios e disposições, que são de uma grande virtude. Aquele temor, baixo e excessivo que produz escrúpulos fúteis na alma dos que saem do caminho do pecado, é considerado como uma virtude, e presságio certo de uma perfeita pureza de consciência no futuro. Mas esse mesmo temor seria repreensível nos mais adiantados na perfeição, que se devem guiar pela caridade, a qual vai expulsando aos poucos o temor servil. São Bernardo tratava primeiramente os que se submetiam à sua direção com uma aspereza e rigor extremos, declarando-lhes antes de tudo que era necessário deixarem o corpo e virem até ele só com o espírito. Ouvindo-lhes as confissões, dava-lhes a entender abertamente o horror que lhe causavam as suas faltas, por mais leves que fossem. Numa palavra, de tal maneira ele perturbava e afligia as almas dos pobres iniciados na perfeição que, em vez de fazerem progressos, retrocediam e perdiam todo o ânimo e coragem, vendo-se impelidos tão bruscamente, como homens coagidos a subir a toda a pressa uma montanha escarpada. Já vês, Filoteia, que era um ardente zelo, de uma pureza perfeita que levava esse grande santo a seguir esse método, e que, embora fosse nele uma virtude, não deixava de ter alguma coisa de repreensível. Assim Deus dignou-se corrigi-lo por si mesmo numa visão maravilhosa, dando à sua alma um espírito tão doce e misericordioso, caridoso e terno, que o santo, condenando a sua severidade, exercia dora em diante uma extraordinária brandura e condescendência para com os que dirigia, fazendo-se com suave afabilidade tudo a todos, para ganhá-los todos para Jesus Cristo. São Jerônimo, que escreveu a vida de Santa Paula, uma de suas filhas espirituais, que muito estimava, repreende-lhe 3 excessos. Um era uma austeridade moderada, outro, uma pertinácia nesta prática, mesmo contra o parecer de Santo Epifânio, seu bispo, e o terceiro, uma melancolia descomedida, que quase a levava à morte por ocasião do falecimento de seus filhos e seu marido. E então exclamava este grande padre da igreja: dir-se-á que, em vez de escrever os louvores desta santa, estou a censurar-lhe as imperfeições e defeitos. Mas, não, tomo como testemunha a Jesus Cristo, a quem ela serviu, como eu quero servir, que de modo algum me aparto da verdade, em narrando, como cristão, o que ela foi como cristã. Isto é, que lhe escrevo a vida, e não o elogio, podendo afirmar, além disso, que seus defeitos seriam virtudes em outras pessoas. Está claro que ele fala aqui de almas menos perfeitas que Santa Paula. E, de fato, Filoteia, há ações que se censuram, como imperfeições, em almas perfeitas, as quais em almas imperfeitas seriam consideradas como grandes virtudes. Não se diz que é um bom sinal, quando as pernas incham na convalescença de uma doença, porque isto indica que a natureza se robusteceu tanto até rejeitar os humores supérfluos? Mas isso mesmo seria um muito mau sintoma num homem que não tivesse estado doente, porque denotaria a falta de vigor da natureza para resolver e dissipar os maus humores. Faze sempre, Filoteia, uma boa ideia das pessoas que misturam imperfeições com as suas virtudes, porque mesmo os santos não as praticaram sem esta mistura. Mas, quanto a ti mesma, esforça-te por te aperfeiçoar, unindo a prudência à fidelidade. E para isso, observa exatamente o conselho do sábio, que nos adverte a não confiarmos em nossa própria prudência, mas a submetermos-nos à direção daqueles que Deus nos envia. Há coisas que se tomam por virtudes e que não o são de modo algum, sobre as quais é necessário que te diga algumas palavras. São estas os êxtases, ou raptos, as insensibilidades, as uniões deficas, as elevações e transformações, e outras coisas semelhantes, de que tratam livros que prometem elevar a alma a uma contemplação toda especial, a uma aplicação essencial da mente à urna vida supereminente. Estas perfeições, Filoteia, não são virtudes, mas as suas recompensas, ou, melhor, comunicações antecipadas da felicidade eterna, da qual Deus dá a certas almas um antegosto, para as fazer desejar mais ardentemente a sua posse. Mas não devemos ter pretensões a esses favores, porque não são necessários ao serviço de Deus, nem a seu amor,
que deve ser a nossa única inspiração, tanto mais que ordinariamente não as podemos adquirir por nossos esforços, sendo antes impressões do Espírito de Deus que nossas próprias operações. Acrescento ainda que, tendo-nos proposto aqui unicamente o intuito de ser homens de uma devoção sólida, mulheres de uma piedade verdadeira, é somente a este fim que devemos tender. E, se Deus nos quiser elevar a estas perfeições angélicas, seremos também bons anjos aqui mesmo, neste mundo. Enquanto isso, apliquemo-nos com simplicidade e humildade às pequenas virtudes que nosso Senhor, dando-nos a sua graça, quer que nos esforcemos por conquistar, tais como a paciência, a benignidade, a mortificação do coração, a humildade, a obediência, a pobreza, a castidade, a afabilidade, para com o próximo, a paciência com nossas imperfeições e o santo fervor. Deixemos de bom grado essas virtudes extraordinárias às almas grandes e muito superiores a nós. Não merecemos um lugar tão alto na casa de Deus. E demo-nos por muito felizes em nos achar no número de seus servos mais humildes, como os oficiais e lacaios inferiores no palácio de um príncipe, os quais consideram como uma honra o seu cargo, por mais vil e abjeto que seja. Toca ao Rei da Glória, se lhe parecer, chamar-nos a contemplar os arcanos misteriosos do seu amor e sabedoria. A nossa consolação em tudo isso, Filoteia, é que Deus não mede a recompensa eterna de seus servos pela dignidade de seus ofícios, mas pela humildade e amor com que os exercem. Saul, procurando as mulas de seu pai, encontrou o reino de Deus. Rebeca, dando de beber aos camelos de Abraão, torna-se esposa de seu filho. Ruth, apanhando as espigas após os segadores de Boaz e lançando-se a seus pés, vem a ser sua esposa. As altas pretensões a estes estados extraordinários da perfeição são, sem dúvida, sujeitas a muitos erros e ilusões. Acontece que pessoas, que podiam ser anjos não são nem homens sequer, aos olhos de Deus, porque há nelas mais afetação e palavras aparatosas que solidez de pensamento e afeto. Não devemos, no entanto, desprezar e censurar temerariamente coisa alguma, mas, bendizendo a Deus pelo estado elevado dos outros, caminhemos com humildade pelo nosso caminho, menos sublime, mas mais proporcionado à nossa fraqueza, mais baixo, mas mais seguro, persuadidos de que, se formos fiéis e humildes, Deus nos elevará a grandezas muito superiores a nossas esperanças. Capítulo 3. A paciência. A paciência, diz o apóstolo, vos é necessária para que, fazendo a vontade de Deus, alcanceis o que Ele vos tem prometido. Sim, nos diz Jesus Cristo, possuireis vossas almas pela paciência. O maior bem do homem consiste, Filoteia, em possuir seu coração, e tanto mais o possuímos quanto mais perfeita é nossa paciência, cumpre, portanto, aperfeiçoarmo-nos nesta virtude. Lembra-te também que, tendo nosso Senhor nos alcançado todas as graças da salvação pela paciência de sua vida e de sua morte, nós também nos-las devemos aplicar por uma paciência constante e inalterável nas aflições, nas misérias e nas contradições da vida. Não limites a tua paciência a alguns sofrimentos, mas estende-a universalmente a tudo o que Deus te mandar, ou permitir que venha sobre ti. Muitas pessoas há que de boa mente querem suportar os sofrimentos, que têm um certo cunho de honroso, ter sido ferido numa batalha, ter sido prisioneiro, ao cumprir o seu dever, ser maltratado pela religião, perder todos os seus bens numa contenda de honra, da qual saíram vencedores. Tudo isso lhes é suave, mas é a glória, e não o sofrimento que amam. O homem verdadeiramente paciente tolera com a mesma igualdade de espírito os sofrimentos ignominiosos como os que trazem honra. O desprezo, a censura e a deseducação de um homem vicioso e libertino é um prazer para uma alma grande, mas sofrer esses maus tratos de gente de bem, de seus amigos e parentes, é uma paciência heroica. Por isso aprecio e admiro muito mais o cardeal São Carlos Borromeu, por ter sofrido em silêncio, com brandura e por muito tempo, as invectivas públicas que célebre pregador de uma ordem reformada fazia contra ele do púlpito, do que ter suportado abertamente os insultos de muitos libertinos, pois, como as ferroadas das abelhas doem muito mais que as das moscas, assim as contradições procedentes de gente de bem magoam muito mais do que as que provêm de homens viciosos.
Acontece, no entanto, muitas vezes, que dois homens de bem, ambos bem intencionados, pela diversidade de opiniões, se afligem mutuamente não pouco. Tem paciência não só com o mal que sofres, mas também com as suas circunstâncias e consequências. Muitos se enganam neste ponto, e parecem desejar aflições, recusando, entretanto, sofrer as suas incomodidades inseparáveis. Não me afligiria, dizia alguém, de ficar pobre, contanto que a pobreza não me impedisse de ajudar a meus amigos, de educar meus filhos e de levar uma vida honrosa. E eu, declarava um outro, pouco me inquietaria disso, se o mundo não atribuísse esta desgraça à minha imprudência. E eu, dizia ainda um terceiro, nada me importaria esta calúnia, contanto que não achasse crédito em outras pessoas. Muitos há que estão prontos a sofrer uma parte das incomodidades conjuntas aos seus males, mas não todas, dizendo que não se impacientam de estar doentes, mas do trabalho que causam aos outros e da falta de dinheiro para se tratar. Digo, pois, Filoteia, que a paciência nos obriga a querer estar doentes, como Deus quiser, da enfermidade que Ele quiser, no lugar onde Ele quiser, com as pessoas e com todos os incômodos que Ele quiser. E eis aí a regra geral da paciência. Se caíres numa enfermidade, emprega todos os remédios que Deus te concede, pois esperar alívio sem empregar os meios seria tentar a Deus, mas, feito isso, resigna-te a tudo. Se os remédios fazem bem, agradece a Deus com humildade e, se a doença resiste aos remédios, bendize-o com paciência. Sou do parecer de São Gregório, que diz: se te acusarem de uma falta verdadeira, humilha-te e confessa, que mereces muito mais que esta confusão. Se a acusação é falsa, justifica-te com toda a calma, porque o exigem o amor à verdade e a edificação do próximo. Mas, se tua escusa não for aceita, não te perturbes nem te esforces debalde para provar a tua inocência, porque, além dos deveres da verdade, deves cumprir também os da humildade. Assim, não negligenciarás a tua reputação, e não faltarás ao afeto que deves ter a mansidão e humildade do coração. Queixa-te o menos possível do mal que te fizeram, pois queixar-se sem pecar é uma coisa raríssima. Nosso amor próprio sempre exagera aos nossos olhos e ao nosso coração as injúrias que recebemos. Se houver necessidade de te queixares ou para abrandar o teu espírito, ou para pedir conselhos, não o faças a pessoas fáceis de exaltar-se e de pensar e falar mal dos outros. Mas queixa-te a pessoas comedidas e tementes a Deus, porque, ao contrário, longe de tranquilizar a tua alma, a perturbarias ainda mais e em lugar de arrancares o espinho do coração, o cravarias ainda mais fundo. Muitos numa doença ou numa outra tribulação qualquer guardam-se de se queixar e mostrar a sua pouca virtude, sabendo bem, e isto é verdade, que seria fraqueza e falta de generosidade, mas procuram que outros se compadeçam deles, se queixem de seus sofrimentos e ainda por cima os louvem por sua paciência. Na verdade, temos aqui um ato de paciência, mas certamente de uma paciência falsa, que na realidade não passa de um orgulho muito sutil e de uma vaidade refinada. Sim, diz o apóstolo, tem de que gloriar-se, mas não diante de Deus. Os cristãos verdadeiramente pacientes não se queixam de seus sofrimentos nem desejam que os outros os lamentem, se falam neles é com muita simplicidade e ingenuidade, sem os fazer maiores do que são. Se outros os lamentam, ouvem-nos com paciência, a não ser que tenham em vista um sofrimento que não existe, porque então lhes declaram modestamente a verdade, conservam assim a tranquilidade da alma entre a verdade e a paciência, manifestando ingenuamente os seus sofrimentos, sem se queixarem. Nas contrariedades que te sobrevierem no caminho da devoção, pois que delas não hás de ter falta, lembra-te que nada de grande podemos conseguir neste mundo sem primeiro passarmos por muitas dificuldades, mas que, uma vez superadas, bem depressa nos esquecemos de tudo, pelo íntimo gozo que então temos de ver realizadas as nossas aspirações. Pois bem,
Filoteia, queres absolutamente trabalhar para formar a Jesus Cristo, como diz o apóstolo, em teu coração, como em tuas obras, pelo amor sincero de sua doutrina e pela imitação perfeita de sua vida. Há de custar-te algumas dores, sem dúvida, mas hão de passar, e Jesus Cristo, que viverá em ti, há de encher tua alma de uma alegria inefável, que ninguém te poderá furtar. Se caíres numa doença, oferece as tuas dores, a tua prostração, e todos os teus sofrimentos a Jesus Cristo, suplicando-lhe de os aceitar em união com os merecimentos de sua paixão. Lembra-te do fel que ele bebeu por teu amor e obedece ao médico, tomando os remédios e fazendo tudo o que determinar por amor de Deus. Deseja a saúde para o servir, mas não recuses ficar muito tempo doente para obedecer-lhe, e mesmo dispõe-te a morrer, se for a sua vontade, para ir gozar eternamente de sua gloriosa presença. Lembra-te, Filoteia, que as abelhas, enquanto fazem o mel, vivem de um alimento muito amargo e que nunca nós outros poderemos encher mais facilmente o coração desta santa suavidade, que é o fruto da paciência, do que comendo com paciência o pão amargo das tribulações que Deus nos envia, e quanto mais humilhantes forem, tanto mais preciosa e agradável se tornará a virtude no nosso coração. Pensa muitas vezes em Jesus crucificado, considera-o coberto de feridas, saturado de opróbrios e dores, penetrado de tristeza até o fundo de sua alma, num desamparo e abandono completo, carregado de calúnias e maldições. Verás então que tuas dores não se podem comparar às suas nem em quantidade, nem em qualidade, e que jamais sofrerás por ele alguma coisa de semelhante ao que ele sofreu por ti. Compara-te aos mártires, ou, sem ires tão longe, às pessoas que sofrem atualmente mais do que tu, e exclama, louvando a Deus: ah, meus espinhos me parecem rosas e minhas dores, consolações, se me comparo àqueles que vivem sem socorros, sem assistência e sem alívio, numa morte contínua, opressos de dores e de tristeza.